Eu vou ler um trecho da palavra de Deus para nós reativarmos ou convidar você novamente a tirar o resto babilônico, que aliás, talvez não tenha no teu coração, mas de romanismo tem muito. E muita coisa nós ainda nos pautamos pelo romanismo. Então eu quero ler esses trechos da palavra de Deus que tem a ver com a Páscoa. Mas pastor, eu já ouvi isso. Cada vez que nós ouvimos, eu garanto para você que algumas pérolas são acrescentadas, algumas dicas do Senhor são acrescentadas. Quem levanta a mão assim, só quem notou algo novo aqui na igreja? Levanta a mão. Ok. Qual que é o algo novo que vocês notaram? Viu? A maioria não viram. Olha aqui, ó. O que nós temos? Diga: vinho novo em odres novos. Quem são esses odres? Fala, cutuca para quem está do lado, diga: eu e você, abençoado. Não corra, não se negue. Ok. Eu estava, enquanto eu lembrava da palavra que eu quero ministrar, me veio à mente esse quadro. Porque toda vez que o Senhor deseja derramar algo novo sobre as nossas vidas, aquilo que está ocupando espaço em nós impede o derramar dele. Então, se eu e você não nos colocarmos na disposição do Senhor como um odre novo, nós não vamos receber o novo do Senhor, porque o odre velho já está entupido de coisas. Então, que essa noite você seja um odre novo nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Então, eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor, capítulo 12 de Êxodo. Acho que é o 12, eu anotei, estou aqui no 14, mas é o 12. Alguns versículos, eu vou ler do 1 ao 3, que diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mesmo será o principal, diga principal, o principal dos meses, será o primeiro, diga o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Agora eu quero que você acompanhe do 5 ao 8º, que diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão e ambas as ombreiras da verga, e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Agora do versículo 11 ao 14. Dessa maneira comereis lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é Páscoa do Senhor. Diga: é Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir ou enxergar o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Agora eu vou ler por último o 23, que diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir ou quando enxergar, porém o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras
passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Amém, queridos? Isso é uma tipificação daquilo que ia acontecer nos dias de Jesus, ou na caminhada de Jesus sobre a terra, a obra que ele realizou. Porém, escute o que eu vou te falar. Aqui fala de um estatuto perpétuo. Aliás, tem um versículo que tem muito a ver com isso, que é o 26 e o 27, que diz assim: quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. Veja, quando alguém perguntar para você, o que é a Páscoa? Possivelmente, a grande maioria ainda de crentes não saiba o que é a Páscoa. Ah, pastor, eu sei, Páscoa é o Pessá, na linguagem hebraica. Páscoa é passagem, Páscoa é pular por cima, e é verdade, tudo isso tem razão. Mas, queridos, quando aconteceu a Páscoa? Quem pode me ajudar? Quando aconteceu a Páscoa? Que dia que é o dia da Páscoa? Começa por aí. Ninguém quer se arriscar, né? Deixa eu falar uma coisinha para vocês então, para eu instigar você a ser um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus que não só sabe das coisas, mas vive as coisas eternas. Escute, eu estava no meio da semana lá em casa, e olhei aliás, uma pessoa mandou para mim uma felicitação de Páscoa. E aí eu percebi, puxa, é o cara que troca os filtros lá da igreja e também lá de casa. E eu já há alguns dias estou para trocar o filtro lá, alguns meses, quem sabe até um ano. E era para eu trocar o filtro, mas a gente continua tomando água e não aconteceu nada. E aí me veio, vou chamá-lo para vir trocar o filtro. E ele veio, trocou o filtro, e aí ele disse: pastor, como vocês celebram a Páscoa? Ele já foi se autodefendendo, porque nós somos católicos, nós temos um estilo de comemorar a Páscoa. E ali nós conversamos sobre muitas coisas, eu pude falar muitas coisas para ele, entreguei uma lembrancinha dessas para ele, falei que eu vou entrar em contato com ele, desafiei ele para nós fazermos o livrinho, esqueci até, Alcançando a Vida. Então deixei ele assim, e eu falei para ele: no final, você chegando na empresa, me manda teu Pix. Até agora não me mandou. Ficou tão assim, eu acho que pasmo. Nós ficamos ali tipo uma meia hora conversando, foi rapidinho, trocou o filtro, o refil do filtro, e nós ficamos um tempão conversando a respeito dessas coisas, a respeito de Páscoa, a respeito da salvação. E aí eu ministrei para ele, eu falei para ele: lê João 3, fala do novo nascimento. E aí nós fomos tendo assim, o que você vai responder quando alguém fizer uma pergunta dessa natureza para você? Nós temos que estar preparados, queridos, para todas as coisas, em especial aquilo que nós cremos. Porque, amados, é fato que está impregnado, e eu falei isso para ele, está impregnado na memória da humanidade, em especial do povo catequizado pelo romanismo, que Natal é importante, que Ano Novo é para celebrar com alegria. Quantos não ficam, nós os crentes, ficamos assim ávidos para o momento do Natal, o momento do Ano Novo, para reunir a família e aquela festividade, aquela comilança. Então há uma expectativa em cada um de nós. E aí, e o Dia das Mães? Qual mãe que não fica esperando, será que o abençoadinho vai lembrar de mim? É uma data que é bem lembrada. E Dia dos Pais, Dia das Crianças. Inclusive, eu falei para esse moço, o Dia do Padroeiro. A igreja se prepara. Há uma festividade aqui por causa do padroeiro do município e por causa da madroeira da nação.
foguetórios são soltados. É claro que nós daí não comemoramos isso, mas há um preparativo muito mais do que a Páscoa. Vocês já pararam para pensar nisso? Agora vejam, o versículo 2, o que diz aqui, ó. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O Senhor falando para Moisés, dizendo: Moisés, esse será o mês de maior relevância. E aliás, deixa eu dizer para você, a data do judeu, o ano do judeu, se dará a partir desse mês, de tão importante que será esse mês para vocês. Agora, o que hoje nós estamos celebrando? A ceia, como de costume, e estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa, aliás, estamos celebrando a ressurreição. Por quê, queridos? Porque a Páscoa, na visão romana, é hoje. Mas Páscoa tem a ver com sacrifício. Então, se o sacrifício aconteceu na sexta-feira, sexta foi o dia da Páscoa. Porque na sexta-feira, exatamente no horário em que Jesus estava sendo crucificado, no templo estavam oferecendo sacrifício de cordeiros ao Senhor, no mesmo horário. É claro que essa coincidência, ou essa jesuicidência, tem a ver com o plano eterno do Senhor, porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeiros que eram sacrificados, eles eram sacrificados para que fosse remido o pecado do povo da época, mas teria que vir alguém em forma de pessoa, como eu e você, para fazer a obra. Então, assim como a ceia, ela tem um cunho de memorial ao Senhor Jesus, diga um memorial, porque ele disse: fazer isso em memória de mim, ou seja, para vocês lembrarem como foi a minha obra. Da mesma forma, a Páscoa também, ela tem um conotativo de memorial. Veja o versículo 14, que diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas nossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. De tão importante que é, o Senhor diz: isso você vai ter que deixar fresco na sua memória, o quanto é importante para mim. Agora veja, ele não disse para comemorar o Natal, na Bíblia. Ele não disse para comemorar o Ano Novo. Ele não disse para falar do dia das mamães, nem dos papais, nem das crianças, e nem do teu aniversário. Mas a Páscoa sim, porque ele é o principal. Diga o principal, diga o primeiro. Para quê, queridos? Para que eu e você possa celebrar a Páscoa com alegria. Diga alegria. Porque houve um sacrifício derradeiro, verdadeiro. Um sacrifício que não precisou mais acontecer de ano em ano. Então o sacrifício não acontece mais. Mas eu lembro a obra que o Senhor fez em meu favor. Então eu devo trazer isso na minha lembrança. Eu devo lembrar. Agora, de que forma isso? Constantemente. Tem o dia em que nós celebramos, porque existe um calendário específico para isso, e que, aliás, ele também isso deixou determinado para o povo hebreu. Mas eu e você temos que lembrar constantemente: Jesus se entregou em sacrifício em meu favor. Quem eu penso que sou? Por que eu reivindico as minhas razões? Por que eu fico, de certa forma, intrigado ou retenho o perdão para alguém? Sabendo que a minha vida é tão fugaz, rápida, passageira. E aí eu esqueço que alguém me resgatou desse lugar de maldição. E hoje eu sou livre. Quantos são livres? Digo amém. Então, a lembrança que o Senhor quer que nós tenhamos quando olhamos para esse quadro é que, primeiro, a Bíblia diz aqui que houve um juízo de Deus sobre o Egito, ou sobre os deuses do Egito. Versículo 12: porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Oi? Como?
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, dentre os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que houve um juízo. Diga juízo. Eu quero que você guarde bem isso, para você entender que existe um paralelo, ou existe uma tipificação daquilo que aconteceu lá e que iria acontecer nos nossos dias, e que tem a ver comigo e com você. O segundo aspecto é que também houve um livramento. Diga livramento. Porque todas as casas que foram tingidas ou foram banhadas pelo sangue de um cordeiro sem defeito, essas casas elas não seriam atingidas. Então, quando eu e você nos encontramos nesse lugar e entendemos que nós pertencemos a um reino, porque um cordeiro foi sacrificado, o sangue dele foi derramado sobre a terra, para que você se achasse atingido ou tingido por esse sangue, então o anjo da morte não tem mais poder sobre a sua vida. Você pode dizer amém a isso? Essa é a verdade que eu tenho que entender da Páscoa. Por isso, falando, porque isso vai para as mídias sociais depois, não tem absolutamente a ver com coelho, não tem a ver com chocolate, não tem a ver com qualquer outra coisa, não tem a ver com colomba pascal, tem a ver com o sangue de um inocente que foi derramado, imolado em meu e em teu favor. Amém, queridos? Agora notem, queridos, tem uma coisa assim muito importante. Eu não costumo me pautar, ou as ministrações que eu reparto com a igreja, aquilo que eu sirvo para a igreja, eu não procuro buscar em algum lugar para repassar. Mas esses dias estava ouvindo um abençoado e achei tão importante alguns pontos, e o que eu estou falando aqui não tem a ver com o que ele falou, mas alguns pontos tão interessantes. E ele falava o seguinte, que primeiro, as famílias levavam para dentro de suas casas um cordeiro, de 1 ano, novinho. E esse cordeiro passava a fazer parte da família, estava dentro da casa. Quantos aqui tem um cachorrinho dentro de casa? Não precisa levantar a mão. Faz parte da sua família. Você dá um nome para ele. Tem uns que chamam até, vem no colo do papai. Eu não sei como é que pai vira pai de bicho, mas no colo da mamãe, pula no colo da vovó. Faz parte da família. Agora imagine aquele cordeiro, ele cresceu naquela família. E aí, toda a família de judeu tem crianças. As crianças se apegaram a ele. Agora, veja o que aconteceu. Então, ele faria parte daquela família para que depois, amando de Deus, ser sacrificado. Sabe o que é um cordeiro sacrificado? É passar a navalha no pescoço dele. E aí, todos que estavam ali, estavam observando aquela cena. Não era uma cena proibida ou só para os adultos, é para a família toda. Então ele foi sacrificado. Por quê, queridos? Com o propósito de que o sangue daquele cordeiro inocente impedisse que o anjo da morte entrasse naquela casa. Por isso que a Bíblia diz que o anjo da morte pulava aquelas casas. Por isso, Páscoa significa passagem, ou pular por cima, porque ele ia atingir as casas que não tinham o sangue. Então eu e você hoje, entendendo essa analogia perfeita, verdadeira, que nós somos tingidos, banhados pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte não tem poder sobre a sua vida e nem a sua casa. Pastor, mas algumas casas são atingidas. Eu hoje mesmo, dei um ré no meu carro e deixei bem próximo do portão. Para quê? Para dar espaço para a parentaiada da minha esposa ir lá comer, hoje, não a Páscoa, né? Mas estar lá conosco, inclusive o genro dela, a filha, os netos dela, tudo dela. E aí na hora de sair distraído, eu ao invés de engatar o drive, engatei o ré, só vi o estouro do portão, não caiu tudo. Pastor, por que acontece essas coisas? Não tem nada a ver com o anjo da morte, isso tem a ver com a idade da gente que vai acontecendo.
a distração. Então algumas coisas vão acontecer no âmbito natural. Agora vejam, queridos, isso, voltando aqui na ministração, saindo um pouquinho do meu portão, que segundo eu vou ter que correr atrás de alguém para consertar, porque agora ele está só no manual. Não posso dizer, ainda bem que não está chovendo, que nós precisamos de chuva. Senão eu vou ter que correr lá e erguer o portão, baixar o portão, para a esposa entrar com o carro. Vou fazer algo de gentileza para ela. Não vou chegar lá bem, eu estou dirigindo, vou lá e levanto o portão. Como eu sou, né, o cabra forte da casa, o cabra não, a ovelha forte da casa, eu vou lá e ergo o portão. Mas assim, o que eu quero que nós entendamos é que da mesma forma como naqueles dias, sobre nós e sobre a humanidade, também houve o juízo. Então houve um juízo de morte naquela época. Agora nós também entramos debaixo de um juízo. A Bíblia afirma em Romanos 3:23, que diz assim, porque todos, diga todos, são todos, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então esse juízo alcançou a todos que vêm desde o Éden. A Bíblia diz que em razão do que aconteceu lá, todos pecaram. Então Deus, Ele enviou o seu Cordeiro. Ele enviou o Cordeiro Pascal. Para quê, amados? Agora entenda essa analogia, que foi o que eu peguei desse homem de Deus que falou alguma coisa a respeito disso. Esse Cordeiro, primeiro ele veio e habitou numa família. Maria, José, os filhos de Maria, os filhos de José, mais ele teve um tempo ali com eles. Certamente eles se apegaram a esse filho, eles se apegaram a esse irmão, e esse cordeiro viveu entre eles. Posterior a isso, ele também caminhou com os seus 12, encontrou Pedro e João ali no mar da Galileia, encontrou Mateus na agência de rendas, na coletoria, encontrou Natanael debaixo da figueira, e assim ele foi encontrando cada um deles. 3 anos e meio ele caminhou com esses abençoados. Você há de convir comigo que também houve um apego a esses amados com os quais ele andou. Agora, vejam que não só o apego, esses discípulos eles se tornaram dependentes de Jesus, a ponto de ficarem desesperados quando Jesus foi preso, quando foi conduzido para o julgamento, quando passou por toda aquela chamada via sacra. Mas qual que era o propósito desse cordeiro que conviveu com eles? Também era para ser imolado, também era para ser sacrificado, também era para ser pregado numa cruz, para que o seu sangue fosse derramado em meu e em teu favor. Compreende, queridos? Às vezes nós nos apegamos a algumas coisas materiais. Imagine se o Senhor dissesse agora, eu vou pegar teu carro e vou sacrificar ele e o portão. Eu já fiquei assim meio que, sabe, a gente, toda aquela alegria de ter os parentes da Elenice lá em casa, os netos dela, a filha e tudo mais, desde sexta-feira, nós interagindo, conversando, aquela alegria de ouvir ele dizer, vovô, você é o melhor vovô do mundo, claro, sou o único, né? Vovô, eu te amo, aquelas palavras maravilhosas, daqui a pouco, bam, bate no portão. Parece que o inimigo quer dizer assim, ei, eu quero tirar o brilho disso. E aí os discípulos estão com Jesus, e aí daqui a pouco ele está sendo levado para ser pregado, para ser sacrificado, para ser imolado, para que o seu sangue, a sua vida, fosse derramado sobre a terra. Sabe por quê, queridos, que foi feito isso? Para que o anjo da morte, para que o juízo eterno, diga o juízo eterno, diga não entrasse, diga na minha casa. Amém, queridos? Então, hoje nós temos motivos para celebrar, para nos alegrar. Porém, esse motivo ele não pode se restringir a esse dia.
É essa parte que eu quero reativar em você. E se você não sabia, eu quero te ensinar. Páscoa tem que ser todos os dias. Celebrar a morte e a ressurreição de Jesus tem que ser todos os dias, no meu e no teu coração. Porque ele diz lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Ou seja, ele não está mais pendurado naquela cruz. Ele não está mais detido naquele sepulcro. Ele ressuscitou e hoje ele vive em mim e em você. Amém, queridos? Isso é a ressurreição. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, já que você se alegrou. Então hoje nós comemoramos a ceia. É uma Páscoa. Comer a Páscoa. Por quê? Porque ceia aponta para o sacrifício. Ceia aponta para a morte de Jesus. Ceia não aponta, vou repetir de novo, para essa festividade mundana. Desde coelho, desde chocolate, desde ovo e assim por diante. Aponta para nós nos permitirmos ser tratados no nosso interior, no sentido de a quem eu pertenço? De que forma eu fui conquistado? O que faz com que eu me alegre? Agora deixa eu trazer para você também, enquanto eu escrevi algumas coisas, relativo à nossa alegria. Ei, tem momentos que nós não estamos bem. Tem momentos, como eu não fiquei muito bem naquele momento em que colidi com o portão que não saiu da frente, que estava fechado. Tem momentos que nós estamos com dores, até um dos cunhados estava lá com dor na coluna, no asiático. Tem momentos que a dor a atmosfera desagradável. Mas vejam, queridos, o doente, ele tem picos de melhoras. Então, nesse pico de melhora, ele tem um suspiro agradável. O depressivo, ele tem picos de alegria. Mas nós temos que ter picos de alegria todos os dias, pelo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós temos que ser diferentes. A alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Porque Ele diz que nós temos que caminhar numa transformação de fé em fé, de glória em glória. Está chorando, louve. Está não sei o que lá, louve. Louve ao Senhor. Tenha momentos de alegria. Então eu tenho que vencer as minhas lutas. Eu tenho que, como eu falei para vocês há pouco, ir atrás de quem vai consertar o portão e eu tenho que adorar o Senhor, continuar adorando Ele. Eu tenho que fazer um martelinho de ouro, queridos, atrás do meu carro, mas eu tenho que me alegrar. Porque se eu começar a olhar para Ele e lamentar, então eu saí e voltei para o Egito. Eu voltei para casa que não está banhada com o sangue e o cordeiro. Eu estou à mercê do anjo da morte e do juiz eterno. Assim somos nós, quando olhamos para o nosso casamento e não está bem, louve ao Senhor. Daqui a pouco, de fé em fé, de glória em glória, as coisas vão entrar nos eixos. Amém, amados? Na área financeira, em qualquer situação, nós temos, o nosso físico não está bem. Falava há pouco com o Favim, e o Favim dizia: pastor, você perto dos 60 anos, você está bem assim, imagina, né? Aí eu falei: eu tenho um pouquinho mais, e ele vai fazer 60 anos esse ano, a Abel vai fazer esse ano, o Alceni vai fazer 60 anos esse ano, que eles possam se alegrar no Senhor, amém, queridos? Mas você que já fez 60, e você que ainda está longe dos 60, se alegre no Senhor, porque todo dia é Páscoa do Senhor nas nossas vidas, porque o Cordeiro está conosco, todos os dias, every day, todos os dias. Dê mais um aplauso a Ele. Hoje é dia de nós nos alegrarmos. Então todos que se encontram no Senhor, têm que encontrar motivos de celebração. Voltando no início, quando eu me encontrei com aquela pessoa que esteve lá em casa,
Para eles, a sexta-feira é uma sexta-feira de tristeza, é uma sexta-feira de penitência, é uma sexta-feira de, como é que chama quando andam? Procissão. Eu lembro, no meu tempo, duas coisas nós fazíamos, era promessa e colher Marcela, cedo antes do sol nascer. Qual que era a promessa? Amanhã eu te pego, hoje eu não posso te surrar, mas amanhã eu te pego. O pai prometia a nós, a mãe prometia, daí o que era sábado de aleluia? Era o dia de apanhar. Era ou não era? Você está dando risada, mas acho que você passou por isso também. Nós tínhamos isso, a minha visão, queridos, quero dizer para vocês, é assim, ó, sexta-feira era dia de ouvir o rádio, toda aquela cena, a história de Jesus, a crucificação, a ressurreição, e ouvia 3 vezes de manhã, à tarde e no final da tarde de novo. E tínhamos que ficar ali, nós não guardávamos jejum, mas muitos ficavam em jejum. Então era o dia da tristeza. Mas, queridos, é o dia da alegria, é o dia da vitória, é o dia em que alguém foi entregado em nosso favor, é o dia onde a nossa casa, recebeu do cuidado do Senhor. Amém, amados? Então aquele dia é o dia da Páscoa do Senhor. Eu não estou dizendo para você mude, diga para os teus parentes, não venham comemorar a Páscoa aqui em casa, porque o pastor falou que a Páscoa é na sexta-feira, ele provou na Bíblia. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que eu e você celebremos Páscoa todos os dias, porque Páscoa é comermos do pão, que é o Cordeiro Santo, tomarmos do cálice, que é o que ele derramou em nosso favor. Amém, amados? Só para eu encerrar aqui então, porque prometi que hoje nós íamos encerrar mais cedo, porque nós vamos ter um tempo de comunhão, vamos tomar da ceia, mas vamos ter um tempo de comunhão. Então, deixa eu dizer para você, não viva igual os doentes, com todo respeito a quem tem alguma enfermidade, que tem picos de melhora, só picos, hoje eu estou bem, mas de repente já volta para o lugar da doença, da enfermidade. Não viva igual as pessoas que têm problema de depressão, com respeito a elas também, que têm picos de alegria. Deixe que a alegria do Senhor amolde o teu coração, porque um coração cheio de alegria, ele faz resplandecer no nosso rosto. Ele diz que o Senhor amolda o nosso rosto daquilo que se encontra no nosso coração. Então, se o meu e o teu coração está cheio de alegria, da alegria do Senhor, nós não vamos ter só picos de melhoras, nós não vamos só ter picos de cristãos, nós, por onde nós andarmos, as pessoas vão olhar para nós e fazer como está escrito aqui: uma vez dentro na terra do Egito, o Senhor vos dará como tem dito. Observai esse rito, e quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Nós temos que ter essa resposta para os nossos filhos, temos que ter essa resposta para as pessoas que nos indagarem. Hoje a minha filha fez, enquanto nós estávamos lá, antes do restante dos parentes da mulher chegar, ela com os meus netos, agora os meus netos, ela fez a caça ao tesouro, e tudo relativo à palavra de Deus. Então eles tinham que procurar uma coisinha que estava lá junto à fogueira, então lia o versículo, Valentim, que sabe ler, lia o versículo, onde se encontrava, até culminar com a Páscoa. Então dizer daí dá um presentinho para eles, porque eles caçaram e encontraram o tesouro. Quem é esse tesouro? Jesus Cristo em nossos corações. Amém, queridos? Quero que você fique em pé, eu quero orar ao Senhor por esse dia, e espero que você possa sair daqui hoje, compreendendo um pouco mais a respeito do que é a Páscoa, não só na questão de ensino, mas o que ela representa no teu coração, para que as pessoas olhem para você. E eu falava, escute isso, queridos, falava para o meu neto, dizia assim para ele: neto, o Valentim, falava para ele: você sabe muito da palavra, tem 10 anos, você já leu a Bíblia toda, você conhece as histórias bíblicas, deixa eu pedir para você, você já leu a Bíblia toda?
Você conhece os históricos bíblicos? E aí eu falava para ele, querido, sabe quando as pessoas têm que saber que a Bíblia está dentro de você? Quando você agir. Quando as pessoas olharem para você e você for ao encontro das necessidades delas. Quando você não olhar com julgamento para elas. Quando você não for seletivo e dizer, não, mas esse grupinho eu gosto porque eu os aprovo. Não, você tem que gostar de todos. Jesus não fez acepção de ninguém. Então, quando você olhar para sua mãe e não responder de maneira agressiva, mas ser obediente à sua mãe, você está vivendo a Bíblia. Então nós cristãos somos convidados a viver a Páscoa, as pessoas enxergarem nós e dizerem para nós, ei, explica para mim como você vive isso, como isso tem feito diferença na sua vida. Quantos estão entendendo? Digo amém. Amém. Quero fazer uma oração hoje. Se você está aqui, inclusive nos visitando, e você de repente olha para essa mesa que nós vamos tomar da ceia, hoje vamos nos fazer em memória ao Senhor. Quem sabe você esteja pensando, eu não posso fazer parte, que eu não pertenço a esse grupo. Você é convidado a pertencer. Nós estamos dizendo para você que necessariamente você tem que pertencer a essa congregação, a FUVE. Gostaríamos muito, mas essa é uma decisão tua. Mas no reino de Deus é inevitável que você venha a pertencer. Porque se você não pertencer ao reino de Deus, se você negar de fazer esse memorial ao Senhor Jesus, você está negando de entrar na casa banhada pelo sangue do Cordeiro, e aí o anjo da morte vai bater a sua porta. Então eu quero fazer uma oração hoje, para que você possa dizer ao Senhor, eu entro nesse reino, eu aceito esse reino, eu abro mão de toda forma como fui catequizado pela religião ou pelo mundo, para eu entrar na visão bíblica e dizer, eu quero a eternidade no meu coração. Amém, queridos? Ou como, quem sabe, você seja um desses, como o Favinho colocou aqui, que um dia resolveu dizer, pai, eu vou sair da sua casa, porque parece-me que lá no mundo as coisas brilham mais. Mas chegou o momento em que você é convidado a voltar, porque o Pai nunca desiste de você, e o Espírito Santo sempre estará como um alerta, um sinal, dizendo para você, volta, filho. E quem sabe hoje seja o dia de você voltar para casa. Não é voltar a um ambiente físico, porque no ambiente físico você está, mas voltar para o coração do Pai. E também não ser como aquele que ficou em casa e que não entende. Alguns estão na casa, mas não entendem que tudo que tem aqui é teu, porque o Pai é o dono de todas as coisas. Amém, queridos? Feche os seus olhos por um instante. Diga assim comigo, diga, Senhor Jesus, eu te agradeço pela obra que o Senhor realizou naquela cruz, aquele sacrifício em meu favor. Por isso nessa hora, eu abro o meu coração e entrego a minha vida nas tuas mãos, e te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. O teu sangue que foi derramado em favor de toda a humanidade, eu recebo sobre a minha vida, para que o anjo da morte, no nível da eternidade, não tenha poder sobre a minha vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me aceita, assim como eu sou, e deseja me transformar, segundo o teu querer. Amém. Pai, eu quero te louvar por cada um desses que fizeram essa oração, quem sabe de reconciliação, voltando para casa. Outros entendendo que não tem a ver com uma congregação somente, mas tem a ver com a eternidade. Por isso, Pai, que o Senhor esteja escrevendo nas tábuas do coração do teu povo, Senhor, essa necessidade de entender que o sangue do Cordeiro foi de graça, mas demandou de um sacrifício.
Alguém teve que ser imolado, alguém teve que ser sacrificado, alguém teve que ser pendurado naquela cruz. E que haja, Pai, esse entendimento de nós dizermos sim para a mesa do Senhor, dizermos sim para caminharmos contigo, de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Abençoa esses elementos da ceia, abençoa o pão que representa o teu corpo que foi esmagado, partido em nosso favor, repartido em favor de cada um de nós. Abençoa esse suco da vide que representa a vida do Senhor derramada e nos tingido para que nos tornássemos purificados de todo o pecado que daria para a morte eterna. Obrigado, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha pegar a ceia e volte para nós tomarmos juntos.